Estamos de volta com o terceiro e último bloco da nossa entrevista com a professora Adalzira Nunes de Carvalho, sobre suas memórias, sobre as histórias que ela ouvia do seu tio e de sua tia em torno da passagem do bando de cangaceiros liderados por Lampião na cidade de Antônio Martins, no dia 11 de junho de 1927. Adalzira, você já falou um pouco sobre eh, a ameaça que o bando de cangaceiros que Lampião fez com relação à dona Rosina. Eles tentaram raptar a dona Rosina. É verdade que ela pediu a Sabino para falar com Lampião, ou foi Lampião mesmo que dirigiu-se a ela e disse que ia levá-la? Qual foi o papel de Sabino aí? Você sabe alguma coisa do papel de Sabino nisso tudo? Ouviu de Dona Rosina e de seu Augusto é, esse diálogo de Dona Rosina com Sabino e posteriormente com Lampião? Ou essa conversa foi entre Lampião e Dona Rosina primeiro? Sabino não aparece, né? Que história a senhora ouviu sobre essa figura, Sabino, intermediando essa conversa entre Dona Rosina e Lampião? Ele apareceu realmente lá no horário das conversas, ele, quando tirando algumas coisas, entrando dentro de casa, iam à cozinha, e tentando, assim, pedir dinheiro, fazendo determinadas exigências. Então, num determinado momento, quando ela falou que se tivesse na terra dela não passava por tanto problema dessa natureza, ele disse: onde é sua terra? É no céu que ninguém possa ir lá? Aí saiu, disse: eu vou chamar o Major Lampião. Lampião montado a cavalo lá próximo à casa, em frente à casa. Então, quando ele disse a Lampião que tinha uma mulher de Pernambuco ali, Lampião desceu e veio falar com ela. Quando chegou, disse: quem é a mulher que é de Pernambuco? Como é o nome, de que família? Aí houve a conversa e a explicação dela. Mas foi o cangaceiro que achou conveniente chamar Lampião para ver o que estava se passando ali. Então a Dona Rosina teve realmente um primeiro diálogo com Sabino, que, ao descobrir que Dona Rosina era de Pernambuco, achou mais prudente chamar o chefe para passar a limpo essa história de Dona Rosina, é isso? Foi. E antes de sair na porta da casa, na saída, ele disse: Major Lampião, aqui tem uma mulher de Pernambuco. Lampião desceu do cavalo, veio, quando chegou na porta, pediu licença para entrar e foi perguntar a ela pela família. O seu tio abordou alguma coisa para vocês, ou a dona Rosina mesmo, já que você disse que ela era uma pessoa muito falante, muito comunicativa, é, ela chegou a contar para vocês assim como foi o semblante, a reação de Lampião quando soube do parentesco dela com Juvino e Emiliano Novaes lá de Floresta? Como foi que ele reagiu a essa notícia? Ela disse que ele elogiou muito a família dela, disse que devia muito a Emiliano, que ele vivia essa situação de vida em função de problemas de perseguição política e que Emiliano era uma pessoa que ajudava ele nos momentos difíceis, que veraneava lá nas propriedades de Emiliano. Então, sempre recebia muita ajuda deles, devia muito à família dela e ela merecia tudo que ele pudesse fazer de bom por ela. Então, essa família Novaes de Pernambuco, tendo aí essa figura do Emiliano Novaes, realmente representava muito para Lampião, porque ele chegar no Rio Grande do Norte, né, uma considerável distância de Pernambuco e ter um respeito desse pela família, é sinal que essa família Novaes, segundo consta nos livros, eles eram pessoas que davam suporte ao bando de cangaceiros. Daí, possivelmente, esse suporte que eles recebiam ah,
da família Novaes, em especial de Emiliano, fez com que ele não, não, não continuasse com suas agressões à família do seu tio e de sua tia e, por extensão, à cidade de Antônio Martins. E Lampião ainda perguntou a ela como ela veio para o Rio Grande do Norte, porque ela deu as explicações e ele ficou convencido. Apesar do pai dela estar presente, ela não apresentou o pai e ele também permaneceu calado. Ela disse que teve até medo que ele dissesse que era o pai dela, mas felizmente ele ficou calado. Para a gente concluir nossa conversa, alguns livros apontam que depois que Lampião soube da origem de Dona Rosina, ele se desculpou, fez refeição na casa dela, isso a senhora já abordou aí, e desabafou sobre sua condição de cangaceiro, né, justificando os motivos que o levaram a essa vida de bandido. E você, professora, já disse um pouco aí, né, dos motivos que ele alegou, o Lampião alegou, de ter entrado na vida. Mas seu Augusto e Dona Rosina, ele falou mais alguma coisa dito por Lampião sobre essa entrada dele nessa vida de bandido? Ele contou sucintamente a história dele, o porquê, agradeceu a eles, pediu desculpa, disse que estava à disposição no que pudesse colaborar, se despediu deles, disse que ia continuar a viagem, ia retornar a Pernambuco e ia entrar em contato com a família dela para dar notícias dela. E até para, quando retornou algumas vezes à casa, para tomar água, para comer alguma coisa, ele pedia licença. Depois ele precisou de um cabresto, tinha um cabresto pendurado assim no armador. Aí ele ficou chamando de Augusto de Coronel Augusto, Major Augusto. Aí pediu licença, perguntou se ele não tinha um cabresto, se ele podia ceder aquele cabresto a ele. E Augusto cedeu, ele agradeceu. Sempre que ia entrar, pedia licença, agradecia tudo e se despediu, pedindo desculpa e viajou numa boa. Que relato interessante de Adalzira sobre as memórias que o tio e a tia dela passou para ela. E é bom nós termos conhecimento, nós termos contato com pessoas que guardam na memória as histórias ouvidas. É bom lembrar ao nosso espectador que o que foi colocado aqui pela professora Dalzira são as histórias que ela ouvia do seu tio e de sua tia. Ou seja, são memórias, né, em torno da presença de Lampião e Antônio Martins. E essas memórias que foram repassadas para a Dalzira e que agora ela está registrando no programa História Atual. Eu passo para a professora Dalzira para ela fazer as considerações finais para o nosso programa. Com você, Adalzira. Lemuel, quero mais uma vez agradecer, dizer da minha felicidade de poder falar da minha terra, da minha gente, todos os meus conterrâneos e especialmente os meus familiares tão queridos. Fico à disposição, quero parabenizá-lo por essa iniciativa, que é muito importante, é uma forma de informar, de contar a história do nosso estado, fatos importantes da nossa história que nos levam a refletir e analisar os pós e os antecedentes e consequentes acontecimentos da história do povo do Rio Grande do Norte. Acredito que um fato dessa natureza, um evento como esse que você está realizando, é de extrema importância, é um papel relevante para a educação, para a informação, para a cultura do nosso povo. Me sinto lisonjeada, quero dizer mais uma vez, meus sinceros agradecimentos por se lembrar de mim para fazer esse depoimento na sua trajetória de atividades. Um grande abraço para todos e que novos fatos de outras terras do nosso Rio Grande do Norte se sucedam para que a nossa cultura se amplie.
Que eu agradeço à professora Dalzira e peço, mais uma vez, a você que está nos assistindo, se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe a nossa programação e receba semanalmente a nossa, os nossos programas, as nossas entrevistas. Ficamos por aqui e até o próximo programa.